nesta quinta-feira, aqui na sala de imprensa, o técnico Marcelo Chamusca concedeu entrevista coletiva. Falou de um colegiado, união entre ele, Marcos Barbosa e Thiago Paz, a direção do CRB para as contratações, e que o CRB poderá ser um time bastante ofensivo, com os jogadores que poderão vir para o setor de frente, setor ofensivo. O CRB fecha os treinamentos a partir de hoje, sem o acesso de torcedor e imprensa, e domingo, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, estreia em casa, diante do Londrina, 16 horas, no estádio Rei Pelé. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca. Boa tarde a todos, primeiramente. Nós temos procurado otimizar, né, o tempo, aproveitar da melhor forma possível. Acho que um fator positivo foram essas 2 semanas que a gente chama de cheias, né, onde a gente pôde treinar um pouco mais, colocar algumas situações conceituais, e eu estou muito satisfeito com a assimilação da equipe a esses conceitos que foram colocados, já que nos 2 jogos, principalmente no segundo jogo da final, já deu para ver uma evolução na equipe na fase ofensiva do jogo, que era um aspecto que a gente cobrava um pouco mais dos atletas, e era uma cobrança, acho que geral, por parte de vocês, do próprio torcedor, que o time criasse mais oportunidades, fosse mais efetivo. Faltou um pouquinho ainda de efetividade para que a gente pudesse, durante o jogo, fazer o 2-0 e ganhar o campeonato, e aí acabou que com 1-0 nos deu a oportunidade de ir para a disputa de pênaltis e nós perdemos. Mas eu acho que as semanas que nós tivemos, eu não digo nem 2 semanas, na verdade. A segunda semana cheia está acontecendo agora, porque a primeira teve o jogo na terça, eu comecei a treinar na quinta, então, de qualquer forma, nós tivemos um tempo mínimo, mas essas 2 semanas foram semanas interessantes, e eu acho que a equipe já está começando a ter uma resposta melhor, e os jogadores compraram as ideias em relação aos conceitos, e isso já é um caminho interessante e positivo para a gente iniciar nosso trabalho. Chamusca, um abraço, boa tarde. Você pegou o barco andando, como você dizia, não, a responsabilidade também é minha. Você Sim. Só teve 3 dias para o primeiro clássico, depois uma semana pela outra. Quero te parabenizar pela grande partida. O título não veio, nós somos setoristas, estamos aqui do dia a dia. A gente sabe o que você passou, das dificuldades, mas agora é campeonato brasileiro. É um campeonato que o CRB nos últimos anos lutou para se manter. E talvez, ou completamente por isso, pelo rival, o CSA está na Série A, isso vai ser foco, o torcedor do CRB vai exigir mais do que nunca o acesso. Como é que você está pensando? Se está preocupado com isso? O CRB que estreia com o Londrina, eu queria que você aproveitasse também e falasse se o jogo com a Juazeirense pela pré-Copa do Brasil atrapalhou um pouco a questão do trabalho que você joga, depois Juazeirense, depois logo o Paraná. Eu queria que você falasse o primeiro aspecto da questão da montagem do time da Série B e a exigência do torcedor para o CRB subir. Bom, em relação à exigência do torcedor, é natural. Eu já trabalhei em vários estados onde existem rivalidades, né? E quando o rival, o maior rival do estado, consegue ter êxito, isso acaba te pressionando. Futebol não é só o que a gente trabalha aqui no dia a dia com os jogadores e o que a gente fala para eles, e a programação de treinamento e essa parte de dar um padrão tático à equipe. Existe um entorno. O entorno é a imprensa, são vocês, e a torcida, que cobra e que se manifesta, e a gente tem que ter sabedoria e entendimento em relação a isso. Eu tenho consciência de que existe uma cobrança maior esse ano em cima do CRB por causa do acesso do rival. Isso faz parte do futebol. Aconteceu, por exemplo, quando eu estava no Ceará e o Fortaleza subiu, e o Ceará acabou subindo para a Série A no mesmo ano, e a pressão aumentou, porque existe um comparativo de fato, mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então, entender o que acontece e tentar trabalhar e se isentar dessa pressão, dessa cobrança, você pensando jogo a jogo, procurando se planejar a cada adversário, sem trazer essa pressão externa que é desnecessária dentro do clube, mas tendo o entendimento que ela existe.
O resumo é esse aí em relação a essa situação. A segunda pergunta, em relação à questão do... Com certeza atrapalha. Eu vou lhe ser sincero, eu não sabia dessas datas, até as datas foram definidas após a final do campeonato estadual. Eu não sabia desse contexto, eu contava com algumas semanas a mais para que a gente pudesse melhorar ainda o padrão da equipe, firmar melhor nosso modelo de jogo. E tem uma questão aí que é logística. Nós vamos sair de Maceió para ir para Juazeiro, Petrolina, que só tem aeroporto em Petrolina. Depois já vamos ter que sair para jogar em Curitiba, quer dizer, a dificuldade de logística. Depois a gente já vai ter que jogar aqui o jogo de volta, depois vai para Pelotas, quer dizer, a gente vai 2 vezes ao sul e a gente vai se afastar ainda um pouco mais, porque em Juazeiro eu estou um pouco mais distante quando eu for jogar lá. Então, isso, claro, é uma dificuldade. São 2 jogos, são jogos eliminatórios, um mata-mata. Então, existe uma pressão, até porque é uma competição importante no calendário e a gente tem que ter resultado positivo nesses 2 jogos. Agora, eu acho que nesse momento que a gente precisa aproveitar o elenco de jogadores que nós temos aqui. Algumas contratações estão sendo feitas já que para que a gente possa melhorar ainda mais e qualificar mais ainda o nosso grupo, para a gente poder ter opção, porque é muito difícil você fazer uma sequência dessa com jogos e com viagem, mantendo a mesma equipe. Você vai ter que alternar em algum momento, até pela questão do desgaste físico. Mas, de fato, se essa competição não existisse, nesse momento no calendário, esses jogos, para a gente seria mais positivo, seria mais tranquilo, porque a gente teria um pouco mais de tempo para trabalhar a equipe. Você já tem experiência de acesso à Série B, o que você traz como lição? Se isso vai também servir aqui, já que você está... Na verdade, eu tenho experiência de acesso em todas as séries, né? Eu subi da D para C com o Salgueiro, subi da C para B com o Guarani e subi da B para A com a Ceará. Eu acho que eu sou o único treinador no Brasil que conseguiu esse feito, subir em todas as divisões. E tem uma relativa experiência da Série B para competição extremamente difícil, muito nivelada, com grandes equipes. São 38 rodadas, de muito equilíbrio. A gente precisa ter um elenco qualificado, porque essa competição você não vai conseguir chegar apenas com 11 jogadores, você vai ter que ter um elenco de qualidade para rodar em alguns momentos. Serão jogos muito difíceis e a gente tem que ir pensando semana a semana, jogo a jogo, porque é dessa forma que a gente vai conseguir se sobrepor aos nossos adversários. O que é que a gente pensa nesse momento? Estudar, analisar, conhecer o Londrina, que é nosso primeiro adversário, e estrear com a vitória no domingo, jogando perante o nosso torcedor, que também vai ser muito importante para a sequência da competição, você iniciar ganhando. Isso fortalece muito a confiança de todos, dos jogadores, da comissão técnica, da torcida, e isso é muito importante. Danilinho, o Hudson e o Ameixo Vaiana não fazem mais parte dos planos do CRB. A compensação já chegaram. Foi apresentado ontem o Everton Páscoa, o Felipe e também o Guilherme Costa. O que é que você pode falar desses jogadores? E a minha pergunta também, Chamusca, é em relação ao que a gente passou aqui do Roberto Fernando, do técnico anterior, que se ressentia muito por não ter montado a equipe que ele queria, ou a equipe que começava um campeonato. Você está participando e tem o seu aval, a contratação desses jogadores? Sim, existe, na verdade, uma autonomia por parte do presidente da diretoria. Eu participo efetivamente, assim, de todas as decisões. Claro que existe um colegiado, né? E esse colegiado, a gente divide as responsabilidades, mas todos com muito critério, todas as decisões, com muita análise em relação aos nomes, às características, ao perfil da competição. Existe uma questão que a gente precisa estar sempre pontuando, que é a capacidade orçamentária do clube. Às vezes você quer fazer um investimento maior, mas a gente tem um orçamento, e aqui se preza por salário em dia. Então, existe, por parte do presidente, uma valorização muito grande por esse perfil de trabalho, e a gente tem que respeitar. Mas o Thiago está falando que isso, é uma coletiva. É uma colegiada, exatamente. Nós participamos e, claro que toda a questão técnica
tática, de perfil, é passada por mim primeiramente, e daí em diante aí o presidente e o próprio Thiago vão tentar concretizar, se estiver dentro da condição financeira do clube. Mas não tenho a dúvida que a gente tem participado ativamente com esse entendimento de que nós temos um grupo competitivo, mas a gente precisa agregar, melhorar, porque o nível da competição que a gente vai disputar é muito alto e a gente precisa disso nesse momento. E o setor que você precisa de mais jogadores? Você já tem... Nesse momento é o setor ofensivo, por isso que a gente está atacando mais esse setor. Trouxe 2 jogadores, um meia, mas a gente não vai sair, por exemplo, contratando assim 7, 8 jogadores no mesmo momento. A gente contratou um zagueiro, está contratando um meia e um atacante que joga um pouco mais pelo lado. A gente deve trazer mais um atacante de lado. A gente deve trazer, nesse momento, as opções são mais para o ataque, para o setor ofensivo. Agora tem outros setores também que a gente tem analisando alguns nomes, pode ser que a gente traga pontualmente para agregar esse grupo de jogadores que nós temos. E você fala, procede a informação que você vai fechar o elenco com o número X de jogadores? 25, 28, você já fechou isso? Eu geralmente costumo trabalhar na faixa de 28 atletas, né? E no máximo 30, contando com os goleiros, né? Basicamente é o número que a gente trabalha, mas eu nunca trabalho com número fixo, não. Pode ficar 27, pode ficar 29. É uma ideia de formação de grupo para que a gente tenha opções para a sequência da competição. Obrigado.